vamos para mais uma videoaula de História. Sou a professora Damiana e a nossa videoaula de hoje, nós vamos trazer o quê? Nós vamos continuar com o nosso assunto, capítulo 4, a África Antiga, e que hoje nós vamos focar nas páginas 94 e 95, assim como responder e comentar as questões 1, 2 e 3 da página 106. Mas antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, quero reforçar que vocês façam as atividades. Façam as atividades propostas por todos os meus colegas professores. O que importa é a aprendizagem de vocês, alunos. Para o professor, um objetivo maior é que o nosso aluno, que são vocês, estejam aprendendo. Que nós estejamos juntos, produzindo conhecimento, mesmo desta forma do ensino remoto, mesmo desta forma das aulas virtuais. Vocês estão vendo essa imagem? Essa imagem faz parte do conteúdo que nós iremos ver hoje, nesta aula, que vamos tratar, entre outras questões, da escrita dos povos egípcios, os hieroglifos, os sinais sagrados, não é? Então, espero que vocês façam as atividades, que vocês estejam bem, fiquem bem, que se cuidem nesse tempo, né? Que nós estamos vivenciando uma guerra sanitária, que vocês mantenham os cuidados, o uso de máscara, o uso do álcool em gel, evitando a aglomeração, mantendo o isolamento social, cuidando do nosso bem mais precioso, a nossa vida e a vida de toda a nossa família, assim como também de todas as pessoas, né? Até que a gente possa, né, o momento em que toda a população brasileira esteja vacinada. Então, vamos lá. Agora nós iremos para os nossos slides para produzirmos juntos o conhecimento, rumo ao conhecimento. Vamos lá, alunos? Então, nós temos aí, continuando, videoaula 1 de História, capítulo 4, a África Antiga, destacando as páginas 94 e 95, e responder e comentar as questões da página 95, que é a questão explorando a imagem, assim como as questões 1, 2 e 3 da página 106. Então, nós temos aí as práticas religiosas do Antigo Egito. Nós vimos, reforçando o que eu comentei, que na aula passada, que os povos egípcios eram povos politeístas. Povos politeístas são povos que acreditavam em vários deuses. E que o povo egípcio também era um povo extremamente religioso. A religião estava presente. É tanto que a sociedade egípcia era uma sociedade teocrática. Ela era governada pelo faraó, tido como imperador, como rei, e que o faraó ele era venerado e cultuado pelo povo egípcio antigo, porque ele representava o quê? Ele era visto como um rei, ele era visto como um deus e representante dos deuses para o povo. Então, era como se o poder do faraó fosse intocado. E ele tinha muito poder. Ele centralizava todo o poder em suas mãos. Além de ser uma sociedade teocrática, o poder estava centralizado na figura do faraó. Por isso que é um poder inquestionável. Um poder total.
venerado e cultuado, porque ele era tido como um deus, representante dos deuses. E que também a gente destaca que os povos egípcios, eles acreditavam uma vida após a morte. Que tem religiões hoje, nos dias atuais, que tem religiões que pregam isso, que acreditam na vida após a morte, né? E os povos egípcios acreditavam. Por isso que eles desenvolveram a prática da mumificação dos corpos. Mumificação quer dizer a conservação do corpo. Quando, né, o corpo voltasse, a alma voltasse para o corpo tinha que estar em perfeito estado de conservação. O ato da mumificação é isso. E que foi graças ao ato de mumificação que muitas doenças foram encontradas a cura, e os povos egípcios já faziam nesse período operação, tanto do cérebro quanto do coração, que era um órgão sagrado para os egípcios. É tanto que, como eles eram povos extremamente religiosos, esse ato da mumificação também voltava para o quê? Para a questão religiosa. Que para o corpo voltar, para a alma voltar para o corpo, as pessoas passavam por um julgamento, principalmente os faraós. O julgamento do deus da morte, que é Osíris, ia julgar. E o órgão que ia estar na balança do julgamento do deus Osíris era o coração, né? E que tinha todo um ritual, que dependendo dos feitos, se essa alma fosse absorvida pelo deus dos mortos, Osíris, ele tinha dádiva de voltar ao corpo. E voltando para o corpo tinha que estar em perfeito estado de conservação. Mas a técnica da mumificação, ela não era destinada a todas as pessoas. Por quê? Porque era uma técnica que custava muito, muito caro. E nem todas as pessoas tinham condições de pagar pelos serviços, porque quem realizava os serviços era os sacerdotes. Por isso também que os sacerdotes, os sacerdotes eram encarregados de quê? Dos cultos e das práticas religiosas. E também fazia a questão do ato da mumificação. Então, como a técnica da mumificação era um procedimento caro, nem todas as pessoas, nem todos os egípcios, principalmente a camada pobre, que aí estava composta dos camponeses, dos escravizados, que não eram egípcios, que eram vencidos de guerra, eles não eram mumificados. Mas com o tempo, só era mumificado quem? O faraó e seus familiares, por conta das condições, né, financeiras. Mas com o tempo foi surgindo uma forma de mumificação mais simples, em que os órgãos internos, porque os órgãos internos eles eram retirados, intestino, fígado, e passado por todo um procedimento da conservação de ervas. Então, os órgãos internos, eles não eram retirados do corpo do morto. O corpo ficava coberto por natrão. Natrão é o sal, apenas alguns dias, e depois era embrulhado em faixas de linho, depositado em caixão. Repare que vocês assistiram algum filme das múmias, né? Que aqui tem aquele todo o procedimento que realmente era. Após o ato da mumificação, que os órgãos serem retirados, que passar pelos banhos das ervas próprias para a conservação do corpo, para que o corpo não entrasse em estado de decomposição, o corpo era enrolado em linho e assim colocado em caixão. Os faraós eram construídos os sarcófagos, espécie de caixão em que os faraós eram enterrados.
Aí nós vamos ver povo politeísta, a crença em vários deuses. Para os egípcios, os deuses, eles eram seres poderosos que controlavam o dia e a noite, a chuva e a seca, a vida e a morte, entre outras coisas. E os egípcios também acreditavam que essas divindades, que esses deuses, eles sentiam vontade semelhante à dos seres humanos, e por isso faziam-lhes oferendas de comidas e bebidas. Entre os deuses mais cultuados estavam Horus, deus do sol, Ísis, deusa da fertilidade, Osíris, deus dos mortos, Tó, deus da escrita e da sabedoria, e Ra, deus do sol. Porque o sol também era importante para os povos egípcios, uma vez que a principal atividade de sobrevivência era a agricultura. Agricultura por quê? Porque eles aproveitavam já uma região desértica, mas que eles aproveitavam e que só foi possível a sobrevivência desses povos por conta do rio Nilo, como a gente já viu em aula passada, que após as cheias do Nilo, o que acontecia? As águas do rio voltavam ao normal e as terras ao redor, as terras ribeirinhas, né, próximas ao rio, delas se tinha o quê? Um humus. Humus quer dizer um fertilizante natural e que através desse humus possibilitava que eles fizessem o quê? As plantações. Por isso que as terras mais férteis, elas eram muito disputadas entre os povos egípcios. E que isso era tanto que, por conta disso, as terras próximas ao rio, as terras ribeirinhas ao rio, eram chamadas de terra escura, por causa do humus. E as outras, diferenciava das outras, porque é uma região desértica, a terra era vermelha. Nós temos aí a crença da vida após a morte, que eu já acabei explicando, só retomando. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e por isso para eles era muito importante que seu corpo ficasse preservado depois que morresse. Assim desenvolveram elaboradas técnicas de mumificação para conservar o corpo. Vocês observem aí na imagem, que é uma imagem que traz essa questão da prática da mumificação, da conservação do corpo. Porque quando a alma retornasse ao corpo, o corpo tinha que estar em perfeito estado de conservação. E que se tem registro que por isso também que eram enterrados, junto principalmente com os faraós, seus pertences. Às vezes até objetos preciosos. Às vezes até objetos junto com o faraó, nas pirâmides, estavam os metais preciosos, ouro, prata e assim por diante, que se acreditavam na vida após a morte. Vocês já assistiram algum filme que trata dessa questão da múmia? Tem vários filmes que retratam isso, não é? Aí nós temos uma tentativa do monoteísmo. O que é isso, professor? O monoteísmo? O monoteísmo é a crença, é a religião que tem a crença na existência de um único Deus. Mono quer dizer que era o contrário dos povos egípcios, porque eles eram poli. Poli quer dizer vários. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os historiadores chamam a atenção justamente pela questão da religião, que infelizmente outra questão que houve muito, que ainda nos dias de hoje tem muito desentendimento e que infelizmente muitas pessoas ao longo da história até perderam suas vidas é pela questão da religião, que é importante que a gente respeite a diversidade religiosa de cada um. Que a gente prega que a gente possa ter um mundo que respeite as religiões.
Assim como não tem uma história superior à outra, uma cultura de um povo superior, quer dizer, melhor que outra, não existe uma religião melhor que outra. As religiões são diferentes. Há uma diversidade muito grande também na questão da religião. E as pessoas não podem ser discriminadas ou punidas por escolher uma religião diferente da outra. É preciso que se tenha respeito às religiões evangélicas, à religião católica, ao espiritismo, que o espiritismo, já que a gente está nesse gancho da nossa aula, ele prega a vida após a morte, né, que eu não vou entrar nesse detalhe. As religiões também de matrizes africanas, que infelizmente elas são muito discriminadas, e que essa questão da religião politeísta, monoteísta, os historiadores chamam a atenção para isso, que não se pode ter um preconceito, que é preciso que a gente seja o que? Tolerante. Tolerar é respeitar a diversidade, respeitar as diferenças, seja de credo religioso, seja a questão de gênero, homem ou mulher, seja da tendência sexual e assim por diante. Que a gente pregue uma sociedade, que a gente possa construir uma sociedade pautada no respeito à diversidade, pautada na tolerância. Eu não gosto, mas eu tenho que aceitar, eu não posso discriminar. Eu não posso ter um preconceito, ou seja, eu não posso ter um juízo de valor se eu não conheço determinada questão e eu passo a ter um preconceito. Um conceito errôneo, errado daquela questão. Então, aí, por volta de 1350 a.C., o faraó Amenófis IV empreendeu uma reforma religiosa monoteísta no Egito. Proibiu o culto aos deuses e promoveu o culto da divindade solar, Ato, que representava a manifestação visível do Sol, como o único Deus do Egito. Além disso, mudou seu próprio nome para Akhenaton, aquele que acredita em Ato. Iniciou a construção de uma nova capital chamada Aketon, o horizonte de Ato. Mas que esse momento do Egito ser monoteísta não durou muito, porque os egípcios eles não aceitaram a prática de um Deus. Eles continuaram a serem povos politeístas, praticando a crença em vários deuses. E que depois o Egito voltou a ser e continuar sendo povos politeístas, cultuando vários deuses. E a esposa do faraó Amenófis é também uma das rainhas bem estudada do Egito Antigo, que é Nefertiti, que nós vamos ver a imagem dela no decorrer da aula. Nós temos aí as formas de registros, os hieroglifos. Os povos também, né? Desde que mundo é mundo, os povos precisam o quê? De se comunicar, tanto da questão da fala, como também do quê? Da expressão dos símbolos, da escrita. E os povos egípcios desenvolveram a escrita hieroglífica, né? Que essa escrita que vocês estão vendo aí na imagem, registro dos hieroglíficos, ela simbolizava imagem de animais, de objetos, do cotidiano dos povos egípcios. E eram considerados sinais sagrados. Que houve um momento como sendo sinais sagrados, as práticas religiosas, o culto religioso era usado também os hieroglifos. Então, por volta de 3100 a.C., os antigos egípcios criaram um complexo sistema de escrita chamado da escrita hieroglífica, os sinais sagrados. Esse sistema utiliza diversos sinais,
os hieroglifos, para representar ideias ou sons da fala. Os hieroglifos representavam geralmente elementos do cotidiano, do dia a dia dos povos egípcios, como animais, rios, o sol, a lua, embarcações, cordas, plantas, pessoas, a parte do corpo humano, como a cabeça e os pés. E também os egípcios, eles consideravam alguns animais como sagrado, como o crocodilo, o boi, entre outros. Eles também tinham alguns animais que para os egípcios antigos eram sagrados. Aí nós vamos ver uma escrita complexa, os hieroglifos. A escrita hieroglífica é considerada bastante complexa e exige bastante estudo para a sua compreensão. Tinha função de cerimoniais e religiosas. Tanto que eu disse que nos cultos religiosos, era usada a escrita hieroglífica. No dia a dia se usava a escrita demótica, que era um pouco mais simples do que a escrita hieroglífica. E foi um francês chamado Chapolin que ele vai decifrar a escrita hieroglífica, que vai se encontrar a pedra de Roseta. Pedra de Roseta quer dizer uma pedra de bronze, de mármore, com os sinais sagrados, com os hieroglíficos, e que vai ser decifrada. Isso acontece em 1822. Nós estamos vendo aí imagens. Lembra que eu disse que eu ia trazer umas imagens para você no decorrer da aula? Chegou o momento aí. Nós temos a imagem de Tutankhamon, que foi um dos faraós. Nós temos a imagem aí, o busto da rainha Nefertiti, que a rainha Nefertiti era esposa do faraó Akhenaton. Aqui eles se destacaram porque eles vão implantar no Egito Antigo o monoteísmo, o período em que os egípcios vão cultuar um só Deus, que é o Deus do Sol, Aton. E que o nome Nefertiti significa o quê? A mais bela chegou. Então, ela era a esposa principal de Akhenaton, conhecido pela revolução religiosa de adorar apenas um Deus, Aton, o rei Sol. Aí vocês estão vendo o sarcófago egípcio, que é uma urna funerária, geralmente de pedra, onde era depositado após o corpo ser mumificado, que muitos faraós tinham esse sarcófago. E que nós estamos vendo Khéops, que era um dos faraós, que para ele foi construído as grandes pirâmides de Gizé, que nós já trabalhamos em aulas passadas, e que nós temos também a imagem aí de um faraó. E que, se vocês perceberem, os traços dos povos egípcios eram povos o quê? Negros. E até pela sua localização, a gente vai ver que esses povos eram povos de descendência, eram povos da etnia negra, eram povos negros. Aí nós temos aí, agora vamos para a nossa atividade da aula, que temos aí a imagem, que está na página 95, que vocês observem. Aí tem assim, explorando a imagem, página 95. Aí traz essa pergunta: quais hieroglifos você consegue identificar na fonte ao lado? Aí no livro de vocês, a visibilidade vai estar melhor, que vocês irão olhar e vão ver se consegue. Que é uma resposta também pessoal. E que vocês podem estar dizendo que vocês, entre os símbolos que podem ser identificados, estão animais,
aves, cobra, boi, crocodilo. Lembra que eu disse, né, há pouco, que tinha alguns animais que eram considerados sagrados para os povos egípcios? Então, esses animais eram considerados sagrados também. Que tem aí registro de quê? De plantas, figuras humanas, olhos, rios e o sol. Observe que o sol também era muito cultuado. Por que o sol era muito cultuado? Justamente estava relacionado o quê? À prática da agricultura. A principal, embora os povos egípcios desenvolvessem outras atividades para sobreviver, outras atividades econômicas, mas a agricultura era a principal atividade. É tanto que quando nós já vimos também em aula passada, a maior parte da população egípcia era formada de quê? De camponeses. Os camponeses, o homem do campo, trabalho com a terra. E que eram esses camponeses que pagavam os tributos para o Estado. Quem era o Estado? Quem representava o Estado? O faraó. Eles pagavam os impostos para o... E também eles realizavam as atividades agrícolas e também no período de estiagem eles realizavam também, eles eram requisitados para exercerem outras atividades, principalmente voltadas para as obras públicas. Assim como os escravizados, que esses escravizados era aquele povo que era vencido em guerra e que ia para o Egito como escravizados. Eram os estrangeiros que também trabalhavam, a mão de obra utilizada aí para fazer as várias atividades era dos escravizados, que eles também iam trabalhar com a terra, iam trabalhar na agricultura, iam também trabalhar nas obras públicas, nas construções das obras públicas. Então, agora nós vamos para a nossa atividade proposta, que vai estar no nosso livro didático, na página 106, que vocês só irão responder essas 3 questões. Da página 106, porque a videoaula da aula passada, junto com a videoaula de hoje, dá condições de vocês responderem essas questões e que vocês também leiam o livro. É o momento também de vocês estarem lendo o livro. Eu sei também que muitos alunos não têm livro didático, por isso que eu digo, mas assistindo a videoaula vai dar condições para que vocês respondam essas questões. E não é só responder as questões, que é importante que vocês participem das atividades, não acumulem atividade, mas o mais importante é que vocês aprendam. Que dessa forma que nós estamos levando conhecimento, a gente possa produzir conhecimento e que possa ter o quê? O retorno, a aprendizagem de cada um de vocês, nossos alunos. Então, tem aí. Cite algumas funções desempenhadas pelos funcionários do Estado no Egito Antigo. Eu só vou aqui, antes de comentar a resposta, lembra que muitos desses funcionários eram quem? Os escribas. Os escribas, porque eles sabiam ler e escrever. Eram homens, né, destinados para que aprendesse a ler e escrever, para que aprendesse o que é a escrita hieroglífica. Por isso que eles se destacavam dentro da sociedade egípcia. E eles eram encarregados do quê? Da cobrança dos impostos, de fiscalizar as construções, de fiscalizar também a questão das atividades comerciais, dos registros. Então, toda atividade voltada para os registros, para as atividades que utilizavam a escrita, era realizada pelos escribas. Por isso também que ele era um grupo que se destacava dentro da sociedade egípcia. Aí vamos aí para a nossa resposta da questão 1. Aí tem aí aplicação das leis, fiscalização das atividades econômicas e controle sobre as
construções de obras hidráulicas. Obras hidráulicas são o quê? Obras relacionadas aqui à questão da água. Que esses povos também desenvolveram o quê? Os diques, que são reservatórios de água, por conta da questão da agricultura, e também o quê? Os canais de irrigação, para aproveitar ao máximo as águas do Rio Nilo nas atividades agrícolas. Então, quem realizava, quem exercia essas atividades, ela estava voltada para quem? Para os escribas, que eram um grupo privilegiado, porque sabiam ler e escrever. E eles começavam cedo. Um escriba, ele entrava para a escola a partir de 5 anos. Começava cedo a estudar. A questão 2. Na sociedade egípcia, que pessoas podiam ser escravizadas? Lembra que eu também, retomando o que eu expliquei, haviam pessoas escravizadas por dívidas, tinham dívidas para o Estado, para o Estado, o governo, o faraó. Elas eram escravizadas por dívidas, mas também os estrangeiros capturados em guerra, os prisioneiros de guerra, os vencidos das guerras, iam para o Egito como escravos. Agora nós temos aí a questão 3. Quais transformações na natureza e na paisagem os antigos egípcios realizaram às margens do Nilo? Vamos ver o que foi que eles realizaram. Eles realizaram às margens do Nilo o quê? Canais, os canais de irrigação para aproveitar as águas do Nilo. Então, os canais nas margens do Rio Nilo, além do sistema de retirada da água, como o salu, que era um objeto que se utilizava a água. E também utilizaram as terras nas margens do rio como local de plantações, de criação de animais e de trocas comerciais. Eles realizavam tudo à margem do rio Nilo. Por isso que Heródoto, um historiador que vai estudar muito a história do Egito antigo, a sua frase bem conhecida: o Egito é uma dádiva do Nilo. Então, turma, espero que vocês façam a atividade. Ressalto que vocês podem fazer a atividade com as palavras de vocês. Escrevam no caderno, copiem as questões no caderno, vão ao livro, assistam a videoaula e fiquem todos bem. Que a nossa videoaula chega ao final, termina. Até o nosso próximo encontro. Que fiquem bem.